Olá, gente. Olá, olá. Todo mundo. Muito boa noite. Sejam bem-vindas. Eu queria contar que enquanto eu estava aqui começando a me ajeitar para entrar, eu acho que eu mexi em filtro. E eu tô olhando para minha cara. Parece que eu sou uma boneca de kabuki. Eu não sei se eu coloquei algum filtro, mas claramente tem alguma coisa errada. Porque eu não tenho essa cor e tá parecendo que eu passei quase que uma massa corrida na cara. Eu tava brincando com os filtros, que eu nunca tinha visto que tinha filtro. E eu estou deduzindo que eu cliquei em algum filtro porque a minha cara tá com uma cor diferente. Então, vocês desculpem, mas tá na cara, não tá? Que tá assim, eu não sei, mas... Não, mas eu não tenho essa coisa, que tá parecendo kabuki. Mas... E tinha uns filtros que ficava soltando coisa, tinha um que andava num carrinho, imagina se eu tivesse deixado em algum deles. Eu tava mexendo só pra aprender. Sombra roxa, Não, então... Já tive de tudo aqui, vocês vão desculpar. Ainda bem que foi esse que as cores mudaram, mas eu não tô... Não, eu não passei sombra roxa. Ainda bem que não é algumas outras maluquices de filtro que tinha. Gente, eu tenho um monte de recado pra gente começar. Eu não tenho sombra roxa, eu não passei sombra roxa. Vejam. Quando eu anunciei hoje que as inscrições iam terminar, teatro kabuki, é um teatro japonês. Quando eu anunciei hoje que as inscrições iam terminar, ou tinham terminado, tanto da Banquinha quanto da Esperança Feminista, gente, teve alguma coisa como, não sei, umas 50 pessoas que escreveram que não tinham se inscrito. A gente conseguiu, a Juliana conseguiu fazer um milagre, dia de domingo, e ampliar as inscrições até o dia 10 de abril. 10 de abril. É muito importante, gente, mas muito que vocês não deixem para fazer agora, hoje. Não é possível que 50 pessoas deixaram para fazer no último dia, perderam a inscrição. E a mesma coisa com Esperança Feminista. Eu sei que eu tô parecendo professora de escola, brigando assim, como vocês deixaram para o último dia? Mas é um exercício, não deixem para a última hora. Por favor, marquem as pessoas que vocês acham que ainda querem. Por alguma razão, a gente está com 1.800 pessoas. Na Banquinha 1, a gente teve 2.500. Então, as pessoas estão deixando para a última hora. No curso de Esperança Feminista, a gente está com umas 800 pessoas. Marquem as pessoas, façam inscrição hoje. E como é que nós vamos fazer para trás? A gente está deixando todos os exercícios abertos até o dia 10. Então, mesmo que você tenha se inscrito só ontem, faz todos os exercícios para trás. Está todo mundo com 0 frequência, entende, gente? Porque vocês vão fazer os exercícios e no dia 10, quando a gente fechar a inscrição, você vai poder ter assistido os vídeos e feito os exercícios. Mas, por favor, espalha para as pessoas que não atrasa mais, porque uma das coisas que a gente está tentando exercitar aqui é essa importância de se organizar com os prazos, né? Porque aqui a Juliana fez algum milagre que eu não sei qual foi, mas ela conseguiu expandir mais de 10 dias, uma semana, na verdade. Então, por favor, até o dia 10 de abril, marca as pessoas quando a gente subir. Ainda dá tempo de se inscrever até o dia 10. Então, por favor, quem perdeu, quem hoje passou o dia escrevendo, o mesmo para Esperança Feminista, certo? E nos ajudar a divulgar para que a gente tente chegar no grupo que a gente fez no Banquinha 1. Eu sei que essa é mais longa, são 17 encontros, mas, gente, a gente já tá no 5º, só faltam 12. Acaba num minuto, assim, rapidinho a gente acabou e eu fico muito feliz que a gente consiga ter coberto tanta coisa juntos, né? Então, mantenha-se em dia,
faz para trás as banquinhas que por um acaso vocês não fizeram, tá? Os exercícios. Até esse momento, nós vamos começar na terça-feira. Os encontros vão ser das 7 às 8 da noite, terças e quintas. Cada dia a gente vai ver um verbo do Esperança Feminista. Então, o curso de extensão ele é gratuito pela UNB, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa da comunidade, qualquer pessoa de pós-graduação, de graduação, que não faz nenhum curso, que não tem nível superior, isso nada é importante. E a nossa ideia é conversar sobre um verbo por dia. Então, eu queria muito pedir a ajuda de vocês para lerem e que eu falasse alguma coisa como uma meia hora do que eu escrevi, do que Ivone escreveu. Ivone vai tentar estar em alguns encontros e eu ter meia hora, que é um prazer de ouvir vocês, fazendo perguntas, comentários. A gente deixou folgas nos feriados, Magda, porque é muito importante para descansar. Então, vocês vão ver que tem o feriado do Dia das Mães, que tem o feriado, acho que do 1º de maio. A gente fez umas quebras, porque também permite as pessoas se organizarem, descansarem, não ser todo domingo, né? Pelo menos aqui a gente tem que levar com leveza essa pressa da vida, né? Então, no curso Esperança Feminista, as aulas vão ficar igualzinhas, salvas. Então, eu queria muito pedir que vocês estivessem online, porque é um momento muito legal. Mas se você não conseguir, ela vai estar salva. E um verbo por encontro. Então, o que a gente vai fazer nos verbos? Eu pensei que nós podemos ler esse livro de diferentes maneiras. A gente pode ler como um livro sobre pensamentos e reflexões feministas, mas a gente pode ler como um livro de métodos, de como pensar esses verbos, que são verbos de pesquisa, de ação, de articulação política. A gente pode pensar sobre o nosso ano de 2022, em que uma discussão sobre a política no país nos atravessa, e como é que esses verbos podem nos ajudar. Nós podemos ter muitas formas de ler o livro e que o grupo defina junto, né? Eu vou começar a seguir o que vocês quiserem no primeiro dia, tá? Nós temos o grupo do Telegram, que continua ativo, super ativo. Eu fiz um vídeo longo essa semana sobre o tema de hoje, que é de mapas mentais, para lá. Se você não está no grupo do Telegram, olha no Linktree, tem todas as informações sobre como entrar. E algumas pessoas fizeram perguntas lá e eu gravei respostas. Então, a gente tanto interage aqui quanto interage lá, né? E a gente promete que lá só é sobre as questões da banquinha. Ninguém circula nada que não é sobre o tema que a gente está conversando aqui. Esperança Feminista é sempre às 19 horas, 1 hora de encontro, tá? Então passa super rápido e vai ficar gravada. Eu queria muito pedir um favor a vocês, mas não vale agora, porque senão eu vou me perder. Quando eu subir esse vídeo, porque quando termina eu desço e subo, porque ele sobe com legenda. Se vocês poderiam me dar sugestões de filmes, eu quero voltar a escrever sobre os filmes aqui, que é uma coisa bacana que a gente conversa. Que filme que vocês acabaram de ver, que vocês acham que seria legal eu também assistir pra gente conversar. Mas vocês não podem botar agora, porque senão eu vou começar a me perder e vou ficar confusa, tá? Então, o tema de hoje. Eu não sei como é que fixa o tema de hoje, Larissa. Se alguém depois puder me ensinar como é que eu fixo o tema de hoje. Eu não tenho nem ideia como é que eu fixo o tema de hoje. E sempre dá para ver tudo gravado, tá certo? Podemos começar o tema de hoje, que são mapas mentais. Eu vou desligar os comentários. Tá vendo? Você já começou, Renata? Cor púrpura. Cor púrpura. Não fala o nome dos filmes agora, senão eu vou começar. Escreve, envia e depois clica em cima, fixar comentários. Eu vou olhar, tá? Eu vou olhar isso. Eu vou fechar os comentários agora, para a gente começar o nosso tema. Todos têm certificados, Marco. Tanto a Banquinha tem certificado, quanto a Esperança Feminista tem certificado. Para isso, você precisa se inscrever. Se você não quiser o certificado,
você continua assistindo do jeito que der e que você quiser, tá? Eu vou tirar os comentários e a gente começa. Então, o tema de hoje é mapa mental. Se eu pudesse contar a vocês quanto me deu alegria hoje montar essa banquinha, que eu acho que é uma das coisas mais fascinantes da parte de estudar, de pensar como escrever, e eu pude trazer tudo para cá para me exibir para vocês, sabe? É totalmente exibicionista, né? Trazer os papéis, igual de coisa de, não sei, é bobo, mas é porque é bacana compartilhar as coisas que a gente gosta, né? E porque é uma coisa que eu comecei fazendo intuitivamente. Depois foi que eu fui descobrir que havia muita ciência por trás, que havia muito estudo por trás. Quando eu fico olhando a Pri Barbosa, que é dessa tela aqui, a pastel, que tem o megafone, eu vejo como ela estuda para a construção da arte dela e das telas. Ela faz vários mapas mentais, ela faz diagramas. Então, eu fui descobrindo que outras pessoas faziam e que havia muita ciência por trás. Então, a minha ideia hoje é responder 4 perguntas sobre mapas mentais com uma construção de mapa mental que estaria por trás dessa conversa da banquinha de hoje, tá? Lembrando que a banquinha da semana passada foi sobre resenha e resumo. Teve muitas perguntas, gente, muitas perguntas no Telegram, muitas perguntas no meu inbox. Parece que ainda ficaram muitas dúvidas. Eu queria pedir a vocês que a gente tentasse fazer as perguntas lá no Telegram ou na conversa quando o vídeo sobe, e menos no inbox. Não porque eu não possa responder a cada um individualmente. Eu tenho o maior prazer e sempre que eu posso, eu o faço. Mas é porque quando a gente pergunta no grupo, não só outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas, como outras pessoas ajudam a responder. E respondem, às vezes, de uma maneira muito melhor, muito mais clara. A gente vai circulando as ideias. Então, eu vi que ficaram muitas perguntas. Se você tem dúvidas, coloca lá no vídeo, que eu tento responder, o grupo tenta responder. E a mesma coisa de hoje, tenta não usar o inbox, né, a mensagem direta, mas usar a própria comunidade pública da banquinha ou o Telegram e nós tentamos responder. Eu vou tentar responder hoje 4 perguntas sobre mapas mentais. O que é um mapa mental? Como fazer? Quando fazer? É a pergunta 2. Então, imagino que eu estou indo no 4, tá? O que é? O segundo é como fazer? Quando fazer? A terceira, para que fazer? Quando revisar? E o 4, para quem usar? Ou seja, para quem ler? Eu vou repetir os 4. O que é? O 2, como fazer com uma ramificação? Quando fazer? O terceiro, para que fazer com uma ramificação? Quando revisar? E o 4, para quem usar? Quem é que vai ler? Essa é uma técnica dos mapas mentais que serve mais do que para a vida conceitual, para a vida acadêmica. Ela serve para o seu mundo do trabalho. Se você começar a usá-la, você vai ver que ela vai te ajudar em muitas coisas. Algumas pessoas, como eu, durante muito tempo eu trabalhei com mapas mentais com softwares, que você tem desde aplicativos, você pode fazer no seu próprio, se você usa o Word, se você usa o Excel. Então, durante muito tempo eu fiz ele digital. E nos últimos anos, eu descobri, isso aqui não é nenhuma fórmula para ninguém, é para mim, depois de ter usado muito tempo o digital, que fazê-lo manualmente me exercitava muito mais as condições de sucesso de um mapa mental, que é criatividade e retenção, do que se eu fizesse no computador. Então, o fato de eu pegar a caneta, de eu trocar a cor da caneta, de eu colocar algumas imagens, não tem nenhum sentido nessas imagens, tá, gente? Isso foi algumas que eu trouxe pra gente exercitar. O meu processo de memorização, ele era maior. Era como se eu transformasse esse processo intelectual,
o processo intelectual de conjugação de ideias, de conexão entre ideias, de ramificação entre ideias, em um processo artesanal que vai vir para cá. Então, eu fazia, revisava, eu fazia, mudava, mas ele tocava a mão, ele tocava o papel, ele tocava uma matéria. E não era só essa relação que nós estamos cada vez mais intensa com os computadores. Então, eu não estou fazendo nenhuma defesa para vocês de que deva ser o computador, ou que deva ser esse delírio, né, das canetinhas, das imagens, mas que você experimente os dois e veja quem é você. A mim passou a me dar muito prazer. Hoje, o sonho que eu tenho de consumo é ter uma mesa grande, uma mesa super grande, em que eu pudesse ter o computador e que eu pudesse ter todo um espaço artesanal, que eu pudesse mexer as canetas, o papel, para eu pensar os mapas mentais. É impossível, porque é quase o tamanho da minha casa, mas é isso, era de ter uma mesa grande, sabe? Daquelas mesas grandonas, que eu não precisava ter nada. Que de um lado tivesse o computador, eu conseguisse ter meus livros para estudar aqui, e aqui eu conseguisse ter um espaço do trabalho artesanal, dos mapas mentais, das notas. E eu vou explicar por quê. Então, eu fiz um mapa mental super simples. Se vocês rirem, é bullying. Se vocês rirem, é bullying. É bullying, vocês estão bullyingando com alguém que já está com esse filtro. Mas eu vou mostrar o meu mapa mental. Olha a coragem que eu estou. Eu fiz um mapa mental para o encontro de hoje. Se alguém tira foto, é bullying. E se alguém ri de mim, é bullying. Então, aqui. Eu fiz mapa mental. Veja que tem curva. Vocês vão ver que são os estudos por trás. É tentar não fazer coisas retas. Ele tem derivações. O que eu fiz aqui foram as 4 perguntas que eu tinha dito. O que é, como fazer, para que fazer, para quem usar e as derivações. E os estudos dizem que se você tentar botar uma imagem, eu não tinha imagem sobre mapa mental e eu não ia me arriscar a desenhar, porque sempre vai ter um engraçadinho que vai tirar uma foto e eu nunca mais ia me recuperar. Então eu arrumei umas florzinhas bonitinhas para imagem. E eu vou mostrar por quê. São os estudos que eu leio, né, gente? Que mostram a importância de você usar as cores, de você usar imagens. E o seu primeiro desenho do mapa mental ser no formato de perguntas. Olha, se algum de vocês tirou a foto e me mandar muita ousadia, né? De oprimir uma senhora mostrando um mapa mental. Esse é um mapa mental muito simples. Era um mapa mental para eu tentar me organizar. Eu tinha lido um monte de coisa para hoje. E eu dizia, o que eu vou falar? O centro do papel é aquela sua categoria central. Para mim, hoje era mapa mental. Eu dizia, eu quero responder 4 perguntas. É claro que eu podia aqui ter aberto os autores que eu li. Um que me dizia o que é, outro me dizia quais são os tipos, outro me dizia como fazer, outros me dizia quando fazer. Eu fiz ele muito simples para poder tentar mostrar o desenho a vocês. Isso é um mapa mental. O que ele me ajudou hoje a fazer? Ele me fez um roteiro. Aqui está todo o roteiro do que eu vou falar hoje para vocês. Com a própria técnica aplicada. Ela vai ganhando sofisticação, ela vai ganhando elaboração, mas a confusão de ideias que estava na minha cabeça, das coisas que eu tinha lido, das experiências que eu tinha tido, ela se organiza em 4 perguntas e 4 caminhos de resposta. Então, o que o mapa mental faz é materializar e transformar numa peça artesanal aquilo que são conexões que estão na sua cabeça. Antes de eu chegar neste daqui, que eu acho, sabe, Pri, que tá lindo, que isso é pura obra de arte, eu fiz num papel assim, todo rabiscado, até eu conseguir limpar. Mas eu fui primeiro abrindo um monte de conexões. Eu disse, eu não vou conseguir cobrir em 40 minutos. Imagine que é você dizendo, eu tenho 3 meses para escrever, eu tenho 4 meses para escrever, eu tenho 1 ano, eu não vou conseguir estudar isso tudo. Eu consigo fazer isso aqui. Então é um mapa mental super simples para responder 4 perguntas. Vou começar com as primeiras. Então, o que é um mapa mental? Veja que quando eu botei o que é, eu botei uma imagem. Então, há estudos mostrando
que em torno, você começa com perguntas, porque no momento em que você conseguir responder, você vai refazer o seu mapa mental e aquilo já vai começar a ser palavras-chave que você já vai começar a conectar. Você vai começar a conectar com literatura, porque pode ser um mapa mental de leituras, pode ser um mapa mental de conceitos, pode ser um mapa mental de autores, pode ser um mapa mental de estudos empíricos. Você não vai botar todos num só. Você vai tentar fazê-los dizendo o que eu estou tentando conectar aqui. Ele vai ajudar a trabalhar a sua criatividade. E se você achar que você precisa, como eu preciso, de limitações nos meus interesses, na minha criatividade, no tempo que eu tenho para conseguir construir algo. Então, os estudos dizem que você colocar uma imagem ajuda o seu processo de memorização, de retenção e de criatividade, assim como usar cores. Algumas pessoas são muito mais sofisticadas do que eu e têm razões para o uso de cada cor. Eu não consigo chegar aí. Eu vou pegando as cores e vou brincando com o colorido, da qual aquilo vai me ajudando a memorizar. Mas você tem pessoas que são muito mais sofisticadas no uso das cores e trabalham com as cores como características daquilo que ela está fazendo no mapa mental. Então, o que é um mapa mental? É um diagrama visual, da qual você abre o seu papel, sempre na horizontal, a gente vai ver adiante, porque você vai ocupar a página e que você vai ter no centro o seu conceito. Você já começa a ter dificuldades aí. Qual é o conceito central? O que você vai colocar no centro? Ele pode ser uma coisa tão abstrata como mulheres, pode ser uma coisa tão concreta e limitada como mapa mental, e daí eu vou abrir para começar a dizer por onde eu vou explorá-lo. Então, o diagrama visual, ele tem um conceito central, que ele abre em ramificações. Comecem a me seguir. Quanto mais ramificações você abre, quanto mais sub-ramificações você abre, mais gigante a sua biblioteca, mais gigante o seu problema. Se o seu mapa mental é muito pequenininho, como é o meu hoje, ele é uma coisa simples que eu estou me organizando, mas essa aqui não é a pesquisa da minha vida, é estudando para uma conversa. Então, ele se abre em ramificações que são como suas conexões mentais. Você diz, tem violência policial, aí você tem política criminal, você tem um estado penal, você tem a matança da população jovem negra, aí você tem masculinidade, aí você tem favela, aí você tem os movimentos das mães pelos seus filhos que morreram, e aí você tem. Você começou a fazer ramificações. Se permite fazer essas ramificações. Depois você vai vir dizendo, não, isso aqui tá fora, isso aqui é demais para mim nesse momento. Eu vou tentar fazer as ramificações em torno da violência policial. Eu vou tentar fazer minhas ramificações em torno da participação política das mães que perderam os seus filhos. Isso vão ser suas escolhas de por onde você está começando. O difícil é esse conceito central, ele vai permitindo ramificações e sub-ramificações. Ele é diferente de uma técnica de anotações enquanto você lê. Eu não sei você, mas enquanto eu leio, eu faço anotações. Mas elas são quase que lineares. Eu tento usar a lógica do mapa mental, mas elas são lineares. O mapa mental ele não é linear. E toda vez que você tentá-lo fazer linear, você está controlando um processo que tem que ser ao revés. Ele tem que ser uma explosão de possibilidades quando você coloca no papel. Um mapa mental, para quem estuda, ele deve ser feito depois das anotações. Você terminou de anotar, você vai olhar suas notas e você vai desenhar um mapa mental. Isso é uma técnica de fixação. Você vai dizer, e você vai ter que se obrigar a dizer qual é o meu conceito central. Você está fazendo um exercício de paráfrase. Você está fazendo um exercício de resenha um mapa mental. Ele não é fácil. E o processo educacional em nós tenta nos ensinar a ficar fazendo fichamento. Que, me desculpem, e estou disposta a que vocês discordem de mim, é uma das técnicas mais pobres para estudar. Que você está repetindo. Você não está saindo da sua explosão da leitura para uma tentativa de retenção, de criatividade
e de relação com o que você leu. Não é só repetição. O mapa mental, você tem que processar a informação e dizer, minha categoria central é por onde eu vou. Então, mesmo que você tome notas fazendo diagramas, como eu tomo, eu não faço jamais fichamento, pode até ter uma citação, mas ele é sempre visual no papel. É depois dali que você faz o mapa mental da leitura. Você diz, é isso aqui o que eu estou tomando dessa leitura. Então, o mapa mental, ela tenta organizar, desorganizando as suas ideias, mas num trabalho artesanal, né? E eu espero poder hoje convidar vocês a dizer que é um trabalho prazeroso. Ele pode ser um trabalho muito prazeroso, a depender de como você vai trabalhar as cores, o papel, o seu espaço numa mesa, né? Então, o que é isso? É simplesmente um diagrama visual em torno de um conceito que pode ser o que você está trabalhando. Então, quais são os tipos de mapa visual que há? Há de conceitos. Então, você está estudando questões relacionadas a gênero, você pode se relacionar a patriarcado, você pode se relacionar a sexualidade, heteronormatividade, você fala transfobia. Você está começando a fazer a relação entre os conceitos. Você vai ver, talvez eu consiga cobrir todos ou não. Não reprima a sua primeira tentativa artesanal do mapa visual, permita-se ir. E depois você vai começar a reorganizar. Ele pode ser sobre autoras. Eu estou lendo a fulano, como ela se conecta com outra. Vocês já viram algumas pessoas dizerem, mas você está juntando autoras que não conversam? É porque no seu mapa mental, elas estão fazendo sentido na sua linearidade de leituras. Mas não porque elas conversem. Se você leu a autora A, qual é a conexão que ela tem com a autora B e para que em torno daquela categoria central? O mapa visual é muito importante para dar um sentido ao conjunto, à sua biblioteca, à sua bibliografia, para a sua escrita. Porque nós temos uma tendência a dizer, mas eu li isso e eu não vou usar. O mapa visual vai dizer aonde, para quê, para responder o quê, que elemento. Você pode ter para marcos teóricos, você pode ter para estudos empíricos. Você está revisando um campo, estudos sobre morte materna no Brasil. Você pode fazer ali aquele mapa, dizendo, tá aqui, quem eu estou cobrindo. Aí você vai começar a ver quem são as autoras, como é que elas conversam. E você começa a ver quais são os vazios da literatura. Um mapa visual, para quem está revisando um campo e vendo os estudos empíricos, é maravilhoso para ver lacunas. Ou mesmo para você tentar começar a organizar ideias, como eu fiz hoje, para vir para essa sessão. Ele é um processo de criação. Eu chamaria o mapa mental menos um processo de organização e mais um processo de criatividade. Ele vai se tornar de organização, mas você não começa com a tentativa de se organizar com o mapa mental. Ele primeiro vai desorganizar você, mas aí você se entrega. Aí depois você vem se ajeitando naquele mundo que abriu. Então vamos para as técnicas de como fazer. Primeiro, uma página. Você tem uma página em branco que em geral está assim. Você faz assim. Você transforma ela na horizontal. Os estudos mostram uma página em branco. Eu gosto das páginas quadriculadas. Essa daqui que eu comprei, ela faz como se fosse de abelhinha. Eu me confundo integralmente, ela já não funcionou, porque a caneta não consegue aparecer aqui. Mas essas que são quadradinhas assim, ó, são as melhores para mim. Então, ver qual é que melhor funciona para você. Para mim, são as melhores, são as quadradas. Os estudos que foram mais realizados são com a página em branco. E você escreve no centro. Também há estudos mostrando que a importância de escrever no centro, você começa a fazer uma composição cerebral do que é aquilo que está se movendo em torno daquele centro. Olha que gesto lindo que eu acabei de fazer. Use cores, né? Eu hoje, nessa página, eu usei 3 cores, por qualquer razão. Eu usei um verde, um laranja, um preto. Eu repito, há pessoas muito mais sofisticadas que dizem, quando eu quero fazer um alerta no meu mapa mental, eu uso o roxo. Quando eu quero, então pense como você, mas use as cores.
As cores são uma técnica de memorização, de provocação cerebral para lembrança. Você vai criar níveis. E a ideia de ao criar níveis, você diz, olha, eu quero estudar morte materna, eu quero estudar em Covid e eu quero estudar mulheres que morreram sem vacinação. Você está criando níveis. Tenta não fazê-los lineares, porque eles não são lineares. É você que está modulando. Então, opere com modulações, porque isso você está treinando seu exercício de pensamento cerebral, de que as coisas não são lógicas, elas não são lineares, elas são um movimento que você está fazendo ao agrupar e aproximar, fazer conexões entre coisas, que é o seu próprio projeto. Use imagens. Então, se eu tivesse imagens hoje de mapa mental, você pode ter certeza que eu ia ter recortado e colado aqui no meio. Como eu não tenho, eu arrumo qualquer sticker da esquina e vou me alertando aonde eu quero voltar. Os estudos dizem que a importância da imagem é esse exercício de fixação. Você diz, olha aqui, usa qualquer caneta, o lápis desses que você vai marcar aquilo que você quer que volte. Tá? É você treinando o seu cérebro para a memória, porque é um exercício de criatividade e um exercício de memorização. Aí são técnicas, e essas são técnicas já repetidas por muitas pessoas. Se você vai ao computador, você pode botar a imagem com muito mais facilidade. Agora, quais são os processos? O processo é que você começa com a categoria central. E aí, o primeiro giro, você vai fazer a primeira tentativa do mapa, você começa com perguntas. O que é, como fazer, para quem usar. Quando você consegue responder a pergunta, você já avançou no seu mapa mental. Aí você já vai refazê-lo, ele já começa a ser categorias chaves. Você não começa com as categorias, você começa com perguntas. Quase como se fossem possibilidades de perguntas de pesquisa. E vai sem medo, tenta não se filtrar, não se censurar na primeira composição das perguntas para o mapa mental. E quando você começar a responder, vão aparecer palavras-chave que estão conectadas à literatura. E usar todo o papel, porque aí você vai conseguir ver a imensidão de para onde você vai. Tenta não ficar ali no centrinho. Você está expandindo sua capacidade de pensamento. Você está tentando traduzir essa coisa intensa que está na sua cabeça e só na sua, em algo que é material. E quando fazer o mapa mental? Você pode fazer uma fase exploratória da sua escrita, do seu projeto, da sua dissertação, como você pode já fazer no que se chamam fases restritivas. Eu faço nos dois momentos. Então, fase exploratória é o seguinte, olha, eu quero começar a pensar a morte materna entre mulheres com Covid. Eu tenho um montão de problema. Elas morreram, eu vou analisar arquivos, eu vou ter que ter acesso a médicos, eu vou entrevistar médicos, eu tenho que, como revisar a literatura, como chegar nessas famílias, como conseguir autorização, como eu vou resolver o problema de não ser representativo, porque vão vir famílias que quiserem falar comigo. Então, estou começando a fazer o meu mapa mental com perguntas. Então, a fase exploratória é maravilhoso. Você inundar a sua página com perguntas. Aí você começa a ver o que você consegue responder. No meu caso foi, eu vou entrevistar famílias por uma tentativa de aproximação com elas por aqui, pelas redes sociais. Ela não vai ser representativa, porque vão ser as famílias que aceitarem conversar comigo, e eu vou tentar, e aí você vai começar a fazer a restrição do seu mapa mental. Quanto que você atualiza seu mapa mental? Eu diria que em todas as fases. Lembra que nós já falamos do resumo expandido como uma técnica para tentar ir organizando suas ideias? O espelho do seu resumo expandido, isso está 2 sessões atrás, para quem não viu, tá? 2 domingos atrás, o resumo expandido. É o mapa mental. Porque o mapa mental, ele se transforma em um texto no resumo expandido. Então você está toda hora fazendo resumo expandido e o mapa mental, resumo expandido e o mapa mental. Essa é a melhor maneira. Você acabou de ler um livro maravilhoso que você diz, esse conceito. A Jéssica, por exemplo, ela tem certeza que ela quer trabalhar com o afeto da comoção. Então, ela terminou de ler um livro que discute isso.
ela tem que voltar ao mapa mental dela e ver por onde a comoção tá, quem são as autoras que se cruzam com isso. Ela também sabe que ela quer estudar o racismo contra as mulheres negras durante a pandemia. Cada momento, esses dias nós conversávamos sobre o novo livro da Eliana Cruz, Solitária. Quem sabe se ela vai lê-lo, e é um livro de ficção, e algo vai tocar ela vai voltar ao mapa visual dela, esse mapa mental. Então você atualiza, não é a cada leitura, é a cada leitura que movimentou uma pecinha na sua cabeça, que vai movimentar nessa parte artesanal de materialização do seu pensamento. Vamos para as 2 próximas perguntas. Para que fazer e quando revisar? Você faz para criatividade e retenção. Retenção da informação, memória. Não sei se vocês já viveram isso. Eu vivo isso muito. Eu tenho uma ideia que eu acho que ela vai me resolver a vida. Ela vai embora. Ela vai embora. E essa tentativa de ter o mapa mental é me ajudar a retê-la. E às vezes ela é tão maravilhosa, quando eu tento colocar no mapa mental, ela não é tão maravilhosa assim. Porque ela está desconectada de muitas outras coisas que eu preciso para resolver o problema. Mas ela me ajuda a reter quando eu estou estudando. Então, ela tanto pode ser para criar, quanto para reter. Nós estudamos muito, gente. A gente esquece muito também. Então, o mapa mental é uma técnica de retenção. Um dos que a gente colocou hoje para vocês, hoje de leitura, mostra que esses estudos podem mostrar resultados e não resultados. Vou dar um número, que foi o que a gente leu hoje, de que 10 a 15% das pessoas que fazem, 10 a 15%, as pessoas que usam o mapa mental conseguem reter de 10 a 15% ou mais do que as pessoas que não fazem. É um estudo que pode ter outras evidências melhores, então ao invés de segurarem numa estatística, façam o experimento com vocês mesmas e vejam como funcionam. Para o exercício da retenção, o mapa mental ele não pode ser como num fichamento que é linear. O mapa mental ele é sobre conexões. É depois que você terminou de estudar, você vê como isso se conecta àquilo. Tá? Agora, quando revisar, eu diria cada nova leitura-chave. Não é em toda leitura. Você vai ler muito mais durante a sua vida conceitual, sua vida acadêmica como um todo, na sua vida do pensamento como um todo, do que aquilo que vai tomar o seu tempo de você gastar suas canetinhas, gastar seu papel, o prazer de parar na mesa para arrumar um mapa mental. São aqueles momentos que estão tendo deslocamentos no seu pensamento. Então, quando você está fazendo um mapa empírico, é a cada novo estudo. Mas quando você está fazendo um mapa conceitual, é a cada nova leitura que faz um giro de um conceito para você. A sensação que eu tenho é que eu estou delirando hoje, gente, com as minhas canetinhas, com as minhas etiquetas, e que vocês todos estão fazendo bullying comigo. Então, as 2 últimas perguntas. Para quem usar e quem vai ler? É você e você. É você que vai usar, é você que vai ler. É certo que você, como eu, pode estar em grupos de pesquisa, em que talvez compartilhar os mapas mentais possam ajudar os grupos a se organizarem. Eu tenho pouca experiência nisso, eu acho que esse é um experimento que vale a pena as pessoas fazerem, tentarem compartilhar mapas mentais, tentarem elaborar juntos. Eu acho que todos os experimentos que nos levarem a fazer coisas coletivamente, para além da solidão dos nossos maquinários mentais, podem ser muito mais criativas e de muito maior retenção, porque você vai ter que escrever, alguém editou, você vai ter que estudar o que a pessoa editou, a retenção disso é muito maior. E também você aprender como o outro está fazendo. A gente aprende muito com a outra, né? A gente aprende com os livros, a gente aprende em momentos assim, mas a gente aprende muito sobre como o outro está fazendo e a gente fala muito pouco sobre isso, como os outros estudos, como os outros fazem. Então, podemos resumir em 1 minuto para ir para os recados finais. Um mapa mental, então, é um diagrama visual. Ele pode ter diferentes razões para você fazer, desde conceitos, até autores, até marcos teóricos, até estudos empíricos, até conjugação de ideias. O seu primeiro modelo de fazer, você vai traçando com perguntas. À medida que você vai respondendo, você vai atualizando o seu mapa mental.
Contraintuitivamente, o mapa mental não é para organizar suas ideias no início, é para explodir a criatividade. Então, é para permitir você a desorganização no artesanato de uma composição manual. Você pode fazer no computador, e que eu estou só fazendo uma defesa de quem sabe você fazer como um trabalho manual mesmo, a gente retornar a fazer coisas com as mãos. Ele vai criando conexões entre aquilo que parece que pode estar perdido no seu pensamento, e que está na nossa, né? Fica perdido, confuso. E você tem técnicas para fazê-lo. A página horizontal, página em branco, ou como eu uso quadriculada. Você escreve no centro, você vai fazendo as conexões e as subconexões, você usa cores, você usa imagens. Imagens essas não tem nenhum significado. É apenas para marcar aquilo que eu queria chamar a atenção. Então, eu vou direto onde tem a imagem, tá? E você faz ramos. E você vai tentar desenhar sem dar ideia de linearidade. Para plasticidade cerebral, quando você está pensando, não achar que isso gera isso, que gera isso. Não, isso se modula para isso, que pode vir para cá e que pode se conectar. Pode parecer um pouco caótico, mas se permita viver esse caos do processo da criação, que a criatividade ela não é assim, aqui levou a isso, né? Por que a gente faz? Para práticas de criatividade e para exercícios de retenção daquilo que a gente acabou de ler, do que a gente está estudando, do que a gente está pensando. E essencialmente a gente faz para a gente mesma, mas eu estou dizendo a vocês, quem sabe vale os experimentos de se fazer coletivamente. Tá? Eu não sei se é a sua orientadora quem deve ler seus mapas mentais, talvez suas colegas, talvez vocês fazerem entre colegas com o mesmo tema, né? Porque eu acho que ainda é algo muito pessoal para você compartilhar com alguém como uma orientadora que vai dizer sim ou não. A não ser que você esteja muito segura já de uma fase sobre isso. A gente tem 3 minutos para terminar. Os recados. Essa semana vão ser 10 anos da ação de anencefalia na decisão pelo Supremo. E 20 anos que ela foi proposta. Há 20 anos atrás, gente, eu estava começando nesse tema. Foi quando eu fiz o filme Uma História Severina, com Eliane Brum. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista essa semana, para a gente pensar como é uma história que parece que ainda não saiu de perto de nós, né? O que é a gravidez de um feto que não vai sobreviver ao parto, o que é as mulheres não poderem decidir sobre a interrupção da gestação, o que era a dor de Severina e o que é com as forças políticas que nos governam, o fanatismo patriarcal. No curso Esperança Feminista eu vou contar essa história de como foi que eu comecei a fazer essas pesquisas, o que foi que eu aprendi. E uma jornalista me chamou a atenção ontem que essa semana são 10 anos da decisão do Supremo. Parece que a minha vida passa assim 20 anos sobre uma questão que parece que deve ser tão óbvia a democracia, tão óbvia cuidar das mulheres. Se você ainda não assistiu esse documentário, Uma História Severina, por favor, assista. E essa semana eu vou escrever um pouco sobre isso aqui, contar essa história, chamar vocês para assistirem o filme se não tiverem visto ainda. O segundo é um pedido que vocês, durante a semana, pratiquem algum mapa mental. Se você assim o fizer, escreve no Telegram. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês por ali, sobre o que está funcionando. Se outras pessoas tiverem outras ideias, usarem outras técnicas, tiverem regras sobre como usar as cores, as imagens, os papéis, troca com a gente. E tenta não precisar buscar muita ciência por trás. Conta o que você estiver fazendo intuitivamente para o grupo conversar. E por fim, leiam antes os verbos do Esperança Feminista, que começa nessa terça-feira. Se você quiser ter o livro, ele está ainda em desconto, que se chama o NB40, no site da editora Rosa dos Tempos. E em outros lugares você também está tendo com desconto, no da Amazon tem desconto, então
E se você achar que pode, eu sei que livro é muito caro, mas seria adorável que vocês pudessem ler juntos, eu também, e a gente conversar em 12 encontros sobre os 12 verbos. Eu vou abrir agora para os comentários de vocês e a gente vai ter também marcar presença no Pulso Esperança Feminista, porque sempre para ter o certificado tem que responder uma pergunta, e quem está trabalhando nas perguntas é a Isadora, a Juliana. O grupo se expandiu ainda mais, que trabalhar nos exercícios como faz a Joyce é super difícil aqui. Demanda tanto cuidado e antecipar algo que ainda vai acontecer, para que já possa estar publicado quando isso termina. E quem está no Esperança Feminista trabalhando é a Juliana e a Isadora. O Telegram está no Linktree, então vocês conseguem localizar na abertura da página aqui do Instagram. Vamos. Isso, retenção, modulação, plasticidade. Gente, se vocês continuarem escrevendo filme aqui, eu vou sair. Vocês têm que escrever na hora que eu subir o filme, porque senão eu vou ficar me perdendo. Esperança Feminista tem versão digital, ele tem no Kindle também. Se você pode colocar no mapa mental os conceitos dos autores que li, indicando a página que se encontra. Você pode usar o mapa mental como você quiser. O ponto é que você tem que pensar quando você começar a colocar os conceitos, como eles começam a se relacionar. E claro que você pode botar as páginas no mapa mental, fora do mapa mental, você pode ter um que você está só indicando essas páginas. Você pode trabalhar como você quiser. Sobre quem quiser nos convidar para fazer lançamento, eu tenho o maior prazer, tem sido uma experiência maravilhosa, eu já fui em uns 10 grupos. Se você achar que consegue juntar umas 30 pessoas, escreve aqui no inbox, a Marta está me ajudando a fazer o calendário para a gente ir para os lançamentos. E tem sido uma experiência maravilhosa, gente. Eu fui a Catalão, eu vou dizer que eu fui, né? Na Universidade de Tocantins, nas Mulheres do Planalto Central ontem. Então são grupos que eu teria dificuldade de chegar se não fosse a tecnologia, se não fosse talvez a desculpa. Acho que a gente está inventando a desculpa do livro. Mas vamos lá. Você está na graduação e se você pode fazer um mapa mental para o seu TCC? Claro que sim. Uma história severina você pode ver no YouTube. Tá? Como iniciar o mapa? Lembra que eu disse como é que você inicia o mapa? Você coloca a palavra no centro da sua página e dali você vai abrindo, tá? Faz o seu primeiro mapa mental. Mapa mental serve para criação musical? Não sei, Li. Eu diria que sim. Você quer tentar experimentar e dizer no grupo do Telegram? Eu não consigo ver por que não. Quando eu olho a Pri fazendo o mapa mental dos estudos dela para criação estética, por que não serviria para música? Você teria uma resposta diferente da minha? De por que não serviria? Ainda dá tempo para se inscrever no curso até o dia 10 de abril, tá, gente? Outra pergunta. Como organizar o mapa mental como guia de pesquisa? Como tê-lo como ferramenta de pesquisa? Eu acho que aqui a gente conversou, quando você vai organizando as perguntas que você tem. Você vai começar o mapa mental com perguntas. Depois é que você vai passar para respostas. Escreve no inbox quem quiser para lançamento, tá certo? Rosenita, o Esperança Feminista voltou a estar disponível no site da UNB. A Juliana retornou. Mapa mental é a mesma coisa que desenho da pesquisa? Não. Desenho de pesquisa, você dizer... Eu não sei se nós estamos usando. Claro que eu estou dizendo não, mas são disputa de palavras. Desenho de pesquisa é dizer assim, olha, a minha pesquisa de morte materna, que vai sair essa semana, que eu contei a vocês no The Lancet Américas, da qual eu agradeço a cada uma de vocês aqui que nos ajudou. O desenho de pesquisa foi uma divulgação pelas redes sociais, das quais as famílias se aproximaram, aceitaram conversar, das quais nós fizemos uma conversa gravada, que durou em média 60 a 90 minutos, das quais foram transcritas, das quais foram analisadas, decodificadas,
Esse é o desenho de pesquisa, certo? Em geral, nós usamos o conceito desenho de pesquisa para isso. A Adriana pergunta se mapa conceitual é um mapa mental. Uma das formas de mapa mental é um mapa conceitual, certo? Zerei, ele voltou porque a Juliana voltou a colocar na página da UNB, tá certo? Se der problema, nos avisa aqui quando a gente subir. Cadê? Deixa eu ver mais perguntas. Mostrar a imagem mental do mapa mais uma vez, Helena? Não, só para ser bullying. Não. O livro tá caríssimo. Eu sei que tá caríssimo, Danilo. Tá caríssimo. Eu sinto muito por isso. Tem critério na escolha das linhas? Elas representam níveis diferentes? Representam. Você vai fazendo derivações. Quanto mais derivações você abrir, mais longo você tá indo na investigação, tá? Coursera tem curso de mapa conceitual. Tem, Adriana. Isso aqui é uma dica que vale muito para vocês, gente. O Coursera tem cursos sobre mapa mental. Vale a pena vocês fazerem, tá? A Carlota tá dizendo que não tá conseguindo na página da UNB. Vocês deem uma olhada, se continuar o problema, a gente responde aqui. Sim, Ana, o curso Aprendendo a Aprender, a gente já falou dele aqui, vale muito a pena vocês fazerem, tá? Que bonito que você pediu 4, Bru. O curso do livro ficará gravado e o critério de certificado é o mesmo da banquinha, Janaína. E a USP tem curso também. A Magna fala sobre mapa mental. Quem sabe quando a gente subir essa live, vocês botam... É isso. Olha, a MBS Rios diz que com certeza amanhã vai estar na página de inscrição, que é o SIGA da UNB. Então, se você não conseguiu hoje a inscrição, faz amanhã. A gente também fez um tutorial, tá? Vamos seguir? Peraí, vou abrir. Das linhas a gente fez. Se o mapa mental, pergunta, serve para orientar a escrita, pergunta a Teira. Sim, claro que sim. Ela serve para orientar. Imagina que você está com um redemoinho na sua cabeça. Serve para organizar o seu redemoinho e para daí botar no papel. Eu perdi alguém que falou sobre o lançamento do livro do Jamil Chad. Eu vou ler esse livro, me parece que é um livro lindo. A Renata lembra que no dia 22 eu vou estar na Universidade Federal de Santa Catarina, e que é um livro que ele escreveu sobre o luto, e que ele disse que o livro Esperança estava lá. Eu agradeço a sua lembrança. Toda vez que vocês quiserem mandar uma foto do livro de alguma livraria, manda para mim. Eu não vi ainda o livro em nenhuma livraria. Então, quando eu vejo vocês me mandando fotos, eu guardo todas. É quase que se eu estivesse compartilhando esse momento. Eu só tenho um que está aqui, mas é muito legal quando eu vejo, tá? Para quem acha difícil achar caderno sem pauta, sempre rola comprar folhas de papel A4. É verdade. É isso, aquelas folhas brancas, né? Chama até sulfite, não chama? Que dá para se usar perfeitamente, funciona muito bem para você colocar ela na horizontal, tá? Me diz que perguntas mais vocês têm, gente. Sumário não é a mesma coisa, caderno de desenho infantil, é exatamente isso. Sumário não é a mesma coisa que um mapa mental. O sumário, você só faz no final de toda a sua escrita, que você sabe o que você está apresentando. O sumário é uma apresentação do que você escreveu. Tem conexão com o mapa mental, como um resumo expandido tem com o mapa mental, né? Pergunta submarina, como saber quando parar de adicionar itens ao mapa mental? Que pergunta maravilhosa. Quando você tem que escrever. E acabou. Você ainda queria mudar coisa, mas não dá mais. Você tem um prazo. Como você vai saber que você tem que parar de adicionar? Quando você tem um prazo, que você fala, cara, acabou, eu não posso mais ler. Eu tenho que escrever.
Essa pergunta é maravilhosa. Só você vai saber qual é a hora. Não é que você nunca vai parar na vida, no largo. Mas para aquela sua tarefa, você tem que parar. Uma hora você tem que parar. Isso que o mapa mental ajuda você, né? O problema de pesquisa, sim, a variável do seu problema de pesquisa pode estar no centro do seu mapa mental. Ajuda muito você a pensar em ir por aí. Você pode fazer um mapa mental de cada livro que você lê. E ele é muito mais importante do que o fechamento. Porque o mapa mental, você diz, acabou. E por que isso aqui eu li? E o que é que eu coloco ali no centro? Por isso que a leitura de cada um de nós não vai ser igual a do outro. O que é que eu coloco ali no centro? E como eu organizo isso que eu acabei de ler? Essa pergunta é muito legal. Eu perdi quem foi que fez. A Denise diz, estou trabalhando com métodos de trajetórias de vida, estou pensando se o mapa mental pode me ajudar. Sem dúvida nenhuma. Mas ele não é linear na trajetória de vida. As pessoas vão e vêm. A linearidade é a constituição do tempo, mas não a história de vida. Muitas vezes as pessoas começam logo depois que eu tive filhos, ou então se é um método de história de vida narrativa, episódica, por um trauma, ela começa com um trauma. Então você vai ver o que você vai fazer, mas sem dúvida que pode ajudar. O fechamento não funciona, veja, eu é que estou sendo grosseira dizendo isso, então não é para você repetir. Porque muitas vezes ele é uma repetição irrefletida do que você está fazendo. É muito melhor você fazer notas de contrição. Você já analisou quanto tempo você toma para fazer notas como fechamento? É muito tempo, mas Kalinka Brandt, olha quanto tempo você gasta. E pensa se no final você usa todo esse fechamento. Especialmente se você estiver lendo e fichando. Você pode estar tomando muito tempo. Faz primeiro um sistema de contrição, que é marcar. E deixa para fazer suas notas quase que visuais depois. Mas tenta exercitar não fazer o fechamento. O fechamento é muito tempo que você toma e talvez possa não funcionar para o seu sistema de retenção. Você está quase só fazendo cópia, aquelas coisas que a gente fazia na escola, né? Mas experimenta, tá? Que pode ser que funcione. Mas eu gasto muito tempo se eu fosse fazer fechamento. E não tem reflexão quase nenhuma, Renata. E parece aquelas coisas de cópia que a gente tinha que fazer na escola, né? E talvez o mapa mental funcione. Agora, você tem que experimentar qual é a sua forma de aprendizado. Não tem regra. A gente está falando de mapa mental para retenção e para criatividade. Mas não é fórmula para todo mundo. Então, cada um tem que se testar. Por isso que tudo que eu falo aqui é importante ser ouvido com uma dose de suspeita. Porque nós aprendemos e criamos de maneira muito singular, né? Então, eu tenho o hábito de marcar com caneta colorida. Eu agora, por exemplo, relendo o livro Esperança Feminista, eu venho marcando aquilo que eu quero conversar, porque o livro, depois que a gente escreve, ele se torna outra coisa, né, gente? Então, a primeira contrição que eu faço é essa. E aí, depois eu vou para as minhas notas no papel. E aí, eu vou pensar o que eu vou falar. É assim que eu estou me preparando para terça-feira. Eu também gosto, sabe, Táxi Pinelli, de marcar no livro. Tem gente que considera isso um pecado daqueles sem perdão. Mas aí isso é coisa pra gente discutir aqui assim um dia e nunca chegar à conclusão e quem sabe a gente brigar bem. Gente, por favor, não deixem de se inscrever. Muito obrigada pelas quase 600 pessoas que vieram ao vivo. Cada vez que eu vejo vocês assim nessa multidão, eu falo o que nós estamos fazendo juntos, o que é esse espaço, o que é essa maravilha de pensar o nosso tempo histórico, a nossa vida, pensar melhor, escrever melhor e que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo juntas. E tão bonito vai ser o Esperança Feminista a partir de terça-feira. Cheguem na hora, vai ser só 1 hora. Eu vou adorar ver cada uma de vocês e tantas outras por lá. E eu tenho uma fantasia de que vocês vão ler o livro e vão dizer que ele é ruim. Então, vamos ver. Eu estou preparada para ouvir qualquer coisa, né? Que vocês até foram enganadas. Então, venham com tudo
e para eu ouvir logo de vocês. Até terça-feira. Eu espero que hoje tenha funcionado para vocês como funciona para mim. Funciona muito para mim mapa mental. Eu queria muito que vocês experimentassem e vissem se também é legal para vocês. Até terça-feira, onde nós vamos conversar sobre o verbo ouvir, escutar, tá? Leiam o livro como vocês quiserem. Mas se quiserem ler como continuidade daqui, leiam como um livro sobre métodos. Como é que eu escuto? Como é que eu vou para uma pesquisa, para um campo, para um encontro e eu vou escutar? O curso vai ser aqui no Instagram. Livro dos outros não se risca, são os nossos, Ana, essa é a regra básica. Vai ser aqui no Instagram às 7 da noite, das 7 às 8. Um beijo muito grande em todo mundo. Antes que caia, perca, vocês me cortem, né, os dedos. Beijo, tchau.